Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para a gente comentar o episódio, de terça-feira, 26º episódio da Ilha Record. Deveria ser um joguinho da discórdia, mas para variar, tudo que acontece nesse programa vira piada, ninguém se posiciona. Eu não sei o que esse povo foi fazer lá dentro de verdade, que união que esse cara fez, essa seleção de gente para botar lá, zero carisma, um competindo com o outro para ver quem é o pior e não o melhor. Mas vamos embora lá, vamos comentar aqui o que aconteceu. O jogo ali, ele começa, com o Kaique Aguiar conversando com o Rafael sobre os poderes do exílio, dizendo que o exílio com certeza está do lado deles. Aí o Rafael duvida um pouco nas palavras, ele não fala isso, mas o jeito que ele fala e questiona o Kaique Aguiar dá de entender que o Rafael, ele tá meio na dúvida, Enquanto isso, o pessoal lá no exílio debocha, principalmente a Vitória, por o Kaique tá achando que estão do lado dele, aí o Caio já diz que ele tá sim do lado do Kaique Aguiar, ele não tá do lado do Rafael, sendo que o Rafael e o Kaique Aguiar, eles têm uma aliança, então querendo ou não, se tu ajuda um, tu tá ajudando o outro indiretamente, mas o Caio, ele não entende esse posicionamento da Vitória, que até eles irem pra ilha, até enquanto eles estavam no exílio, ela estava com ele ali e com o Kaique Aguiar. No momento que ele e o Kaique subiram para a vila de novo naquela prova, que eles voltaram, tipo uma repescagem, o que aconteceu? Ela voltou para a caverna, se juntou com a Jaciara e ali ela já aderiu ao pensamento da Jaciara. Então a Jaciara é contra a Wendy e a favor da Esther. Ela era o contrário antes e agora ela também mudou. Então ela deu um nó no Caio ali. Mas eles estavam conversando sobre isso. Depois ali aparece que a equipe Esmeralda ali, ela desfruta, do bônus que eles ganham por ser a equipe vencedora da semana. E o pessoal lá, o Kaique Pereira, o pessoal lá da cozinha ali deles ficaram, bem em frente à atividade que os outros ganham. Então o Kaique Pereira principalmente ficou alfinetando bastante o povo ali, debochando bastante deles ali. Depois a gente tem ali, a Esté conversando com o Kaique Pereira, e dizendo para ele que na atividade ela realmente não teria de quem falar a não ser do Rafael, que ela disse que faria hoje à noite, na dinâmica de Logo Mais, ela faria o papel da Solange e tal, aí o Kaique disse para ela que não, que isso era desnecessário e tal, que era para ela ficar na dela, que era tudo que o povo queria. Aí ela diz que quer entrar, no psicológico do Rafael, diz que ia jogar umas verdades, na cara dele, dizer que ele é covarde, que ele deixa ela ficar sozinha, para poder dar indireta para ela, que isso está incomodando ela, que ele não é um cara estável e etc. Ela também disse que o povo acabou ali, esculachando bastante o Fábio, isolando ele, nos últimos dias, e agora, que ele virou o comandante, que ele é o vencedor ali de equipes, tá todo mundo lambendo ele, mas o Fábio, que também estava junto na conversa, disse que não vai aliviar para ninguém, se necessário ele vai usar, a última pedra do colar para poder se defender e defender os aliados dele, Eles continuam ali conversando, e o Kaique Pereira, ele diz ali, que por mais que o pessoal ali do outro grupo tenha se aproximado bastante, ele disse que sente que eles não concordam em tudo, não é uma aliança sólida, e que o Kaique Aguiar, ele vê que o Kaique acaba se sentindo um pouco deslocado ali. Aí o Fábio diz que, se necessário, vai apontar na dinâmica, que a Wendy foi mal agradecida com eles estão ali conversando. E a Esté diz, para os amigos que o ranço ali do povo tá tão grande que agora querem arrumar encrenca até por causa de comida, por causa daquela ceninha ali que a Wendy fez dizendo que se não falasse para ela comer, ela não ia comer e tal. Meu Deus do céu. Haja paciência com essa planta, além de planta é VTZera. Depois aí ainda no papo, eles continuam ali no quarto conversando e o Fábio diz que o Rafael é o cara mais falso, que ele já conheceu na vida, diz que ele já foi amigo, já foi inimigo, já foi amigo, agora quer virar inimigo de novo. Aí quem entra em cena é o guardião, Ele leva lá pro exílio duas opções de castigo para a dinâmica de Logo Mais, para eles escolherem, o que aconteceria lá. Eram duas opções. O explorador que recebesse mais defeito, na hora da dinâmica, nas plaquinhas,
ele ficaria com o castigo de lavar a louça por 24 horas ou tomar banho gelado, né, no caso na ducha do lado de fora da casa, por 24 horas. Imediatamente a Solange já deu a opinião dela que o voto dela seria para tomar banho gelado, né, lá na rua, porque ela disse que lavar a louça todo mundo lava, né, que teria que ter graça nesse castigo. Mas como o que mais tem ali nesse elenco é gente sem personalidade, eles acabaram todos indo atrás dos votos do Naka, né? Porque ele vive para Esté, ele só fala na Esté, todo o jogo dele ali dentro daquele exílio é baseado na Esté e aí ele quer defender ela a todo custo. Ele já trouxe a ideia dele que quem receberia mais defeitos com certeza seria a Esté, então ela ficaria com esse castigo. Não queria que ela tomasse banho gelado e o povo foi atrás dele, né? Pelo que deu a entender, não mostrou exatamente a votação, mas deu a entender que a Solange e o Caio estavam a favor de que fosse o banho gelado, mas os outros 3 votaram para que fosse a louça. Então a Esté ficaria com esse castigo caso fosse ela ou qualquer outro, né? Era para quem ficasse com mais defeitos. Aí começou a dinâmica, né? A dinâmica era o seguinte: eles tinham que colocar neles mesmos 5 qualidades e depois colocar 2 defeitos em cada jogador. No caso, eles teriam que pegar 2 defeitos e levar para 2 pessoas diferentes, né? Mas só que a cada defeito que eles colocassem no coleguinha, eles tinham que tirar uma qualidade. Aí o que aconteceu foi o seguinte: o Fábio, ele colocou como qualidades para ele que ele é humilde, divertido, equilibrado, cheiroso e sensato. Aí foi a vez do Kaique Pereira, que veio com humilde, alegre, honesto, atencioso e líder. O Kaique Aguiar se colocou como forte, líder, honesto, corajoso e observador. Logo ali foi a vez da Esté, que se colocou como leal, observadora, agradável, organizada e sincera. Veio a Wendy, que se colocou como higiênica, né, dando ali uma justificativa que tentaram pintar ela como uma pessoa relaxada, já alfinetando o Fábio, né, que ela se agarra nessa história, pelo visto ela vai até o final do programa com isso. Ela se colocou como forte, porque disse que é pela luta dela de vida, pela história dela de vida. Ninguém entendeu nada. Sincera, natural. Nesse momento o exílio veio abaixo dando gargalhada, né? Por ela se colocar como uma pessoa natural e agradável. Aí veio a vez do Rafael, se colocou como prestativo, atencioso, corajoso. Se disse um cara alegre. Nesse momento ele mesmo teve que rir o tempo todo, porque ele disse que não sabia se era exatamente isso. A cara da Esté foi impagável nesse momento. E ele se disse como um cara leal. Aí veio o Bruno, que se colocou, ele não, né? Na verdade, todos dali, o pessoal que estava em frente a ele foi falando o que ele era, porque ele não sabe o que ele é. Até nisso o cara é escorregadio e sabonete. O povo disse para ele se colocar como divertido, que ele é um cara sensato, que ele é prestativo, que ele é inteligente, que ele é natural. Ele não tinha nem justificativa, porque não foi ele que escolheu. Aí, como o Bruno terminou a dinâmica, o povo optou por ele mesmo já dar continuidade ali e entrar com a segunda fase da brincadeira, que seria dar os adjetivos ruins, né? Ele, sabonetando como sempre, deu o adjetivo de triste, pegou 2 plaquinhas de triste e deu o triste para o Fábio e para a Esté. Ele retirou, no caso, né, do Fábio, a plaquinha de equilibrado e a plaquinha de leal da Esté. Ele justificou para a Esté que seria por ela fazer corpo mole na prova. Aí veio o Rafael e deu VT0 para a Esté e para o Kaique Pereira, a mesma plaquinha para os 2 também. Aí ele tirou o humilde do Kaique Pereira e retirou a plaquinha de observadora da Esté. Depois foi a vez da Wendy, que deu teimoso para o Kaique Pereira e folgado para o Fábio. Tirou o humilde do Fábio e o líder do Kaique Pereira. Aí veio a Esté e deu teimoso para o Rafael e tirou o alegre dele. Deu o biscoiteiro para o Kaique Aguiar e tirou o observador dele também. O Kaique Aguiar, na vez dele, deu o fraco para a Esté, porque diz que ela fica colocando as outras mulheres, até as outras mulheres, no caso, como fracas, que não conseguem competir com o homem, aquela coisa toda das provas, que sempre querem ir mulher com mulher e homem com homem e tal. Então ele alegou isso
E bagunceiro ele deu para o Kaique Pereira e tirou sincero da Esté, justamente pelo corpo mole na prova, e atencioso ele tirou do Kaique Pereira. Depois foi a vez do Kaique Pereira, no caso, ele deu desleal para o Wendy e desequilibrado para o Rafael. Aí ele tirou o prestativo do Rafael e ele tirou o sincero da Wendy. E aí na hora da Wendy ele fala que é justamente pelo posicionamento dela de não ter ido conversar com os amigos dela até então. Quando o Kaique Aguiar chegou, ele e o Caio botaram um monte de coisa na cabeça dela, ela já logo acreditou e virou as costas para quem estava com ela. Então ele considerou isso errado, ele repetiu ali na dinâmica, já tinha falado ontem também, e aí ele tirou essa plaquinha de sincero dela. Aí veio o Fábio, deu desequilibrado para o Rafael e tirou o atencioso, e deu, no caso, perdida para o Wendy e tirou o forte dela, porque ele disse que ela sempre precisa da opinião de um ou outro no jogo para poder formar ali a ideia dela e se posicionar. Aí, como ele foi o último ali, né, chegou a vez do Fábio de ler ali, né, o pergaminho com a decisão da brincadeira toda, e leu ali que por decisão do exílio, o jogador com mais eles receberam uma surpresa, porque a decisão do exílio é que quem tivesse mais defeitos ao final daquela dinâmica teria que lavar a louça por 24 horas. O que nem o exílio sabia é que o jogador que ficasse com mais qualidades contra-atacaria o próprio exílio. Aí o queixo deles caiu. Só que também era coisa leve. Quem ficasse com mais qualidades teria que decidir se o exílio ficaria 12 horas sem sair da caverna ou 12 horas sem assistir ali aos vídeos, né, do que acontece lá na ilha. Aí, como quem ficou com mais qualidades foi o Bruno, ele decidiu que o povo lá no exílio ficaria sem assistir os vídeos por 12 horas, que era para o pessoal poder ir na rua e tal, então ele decidiu por isso. Bom, aí no final da atividade, né, o Bruno, o Rafael e o Kaique Aguiar, né, se reuniram lá no quarto para conversar, aí ficaram falando sobre os apontamentos da atividade e tal, e o Bruno diz, né, que o Rafael, ele falhou no momento que ele cometeu aquela atitude, né, agressiva de dizer pro Naka, naquela outra semana antes do Naka sair do jogo, ele disse para o Naka que se o Naka quisesse, decidiriam as diferenças deles lá fora, né, do jogo, no caso aqui do lado de fora, e ele disse que teria o maior prazer em arrancar os dentes do Naka. Aquilo ali, o Bruno estava do lado e ele ficou bem chocado com aquilo, né, então ele achou muito agressivo e totalmente desnecessário. E aí ele falou isso pro Rafael, que ele errou foi ali, né, naquela fala dele ali, né. E o Rafael, para variar, ele não aceita crítica, né? Ele quer que todo mundo aplauda o que ele está fazendo. Então, ele disse que o Naka já tinha prometido, lá fora a gente se acerta para ele 2 vezes, ele se sentiu como o Naka chamando ele para a briga 2 vezes e ele disse que não poderia deixar passar, tinha que se posicionar também e disse que ele estava apenas se defendendo. Então ele continuou com a razão dele e não aceitou. Aí o Bruno, ele até fala, pô, nós somos 2 amigos teus aqui, a gente tá te aconselhando, é pro teu bem e tal, mas o Rafael não aceitou. Aí lá no exílio, né, teve o desentendimento ali, né, uma chateação entre o Caio e a Vitória, né, porque o Caio acha que a Vitória faria a mesma coisa que ele se ela subisse. No caso, eles estavam os 2 dentro do exílio. O Caio acha que se fosse a Vitória, tivesse vencido a prova, tivesse ido para a ilha, ele tem certeza que a Vitória agiria como ele, manteria o mesmo pensamento, porque ele disse que lá dentro, quando eles estavam juntos no exílio, eles combinavam tudo, eles estavam na mesma sintonia, no mesmo pensamento, estavam a favor das mesmas pessoas e contra as mesmas pessoas, estava tudo alinhado entre eles. E aí de repente ele desce, ele sobe, né, no caso, ele vai lá de novo para a vila, tem a oportunidade de voltar lá em cima, ele se posicionou do mesmo jeito que ele pensava quando estava na caverna com ela. O que ele não esperava é que ela ia mudar de opinião por causa da Jaciara, que simplesmente ela foi na onda da Jaciara, com ele, com o Kaique ela pensava uma coisa e depois que ela se uniu com a Jaciara lá no exílio, ela já decidiu fazer de
de vilão do jogo outra pessoa. Então ele disse que talvez ela faria a mesma coisa e tal, mas acabaram ali por intermédio até da própria Jaciara se entendendo de novo os dois. Aí, para finalizar, né, lá na vila, o Kaique Aguiar e o Bruno, né, ali do lado de fora, ali conseguiram conversando entre eles dois, né, o Bruno explicando ali que ele realmente não concorda com esse posicionamento do Rafael, com isso que já aconteceu, né, e o Kaique Aguiar disse que também, né, não concordava e tal. E a Esté, ela estava no quarto do comandante, né, que é o Fábio. E ela estava ouvindo a conversa, viu que eles estavam falando bem baixo, tentou escutar um pouco da conversa e aí acabou saindo e entrou no assunto deles mesmo. Disse que viu que eles estavam falando de jogo ou do Rafael e acabou que ela se abriu ali com eles, acabou desabafando e disse para eles que depois, principalmente que o Naka saiu, depois do que aconteceu, ela ficou sabendo, né, que o Rafael disse que arrancaria os dentes do Naka aqui fora e tal. O Naka contou para ela enquanto estava lá ainda e ela disse que acabou ficando com muito medo, que ela não quer proximidade com o Rafael nem aqui fora, por medo, né, dessa situação, da agressividade do Rafael em alguns momentos. E ela disse que, no caso, ele é muito explosivo. Ela acabou dizendo para eles ali, para os dois, dizendo que o próprio Rafael só espera ela ficar sozinha para poder dar um toque ou outro para ela, alfinetar ela, que ele quer que ela tenha uma explosão ali, brigue com ele, mas ela diz que isso não vai acontecer da parte dela. Então ela se mostrou até com medo assim do Rafael. Foi bem pesado ali aquela parte, ela falando, né? Aí veio a Esté e o próprio Rafael, ele estava bem desconfiado de ver o papo do pessoal ali, ele sentiu que estavam falando dele. Aí veio ele e a Wendy se envolver ali onde eles estavam conversando do lado de fora, mas ninguém deu abertura para eles e eles ficaram bem deslocados, ficou um climão e acabaram saindo dali, né? E aí agora vamos ver hoje, na quarta-feira, o que vai acontecer aí nessa votação, né? O próprio Bruno depois deu indícios ali, ele, a Wendy e o Kaique Pereira ficaram conversando ali fora e deram a entender que poderiam até já tem lá uma aliança formada e tal, os votos, mas ele disse que talvez esse sinal, deu a entender que estariam falando do próprio Rafael, seria um sinal para que eles pudessem acabar votando no Rafael, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer aí na votação de hoje. Até então, até ontem, estava tudo certo que o povo iria metade na Esté e ali na Wendy, né? Ficaria entre elas duas essa prova de sobrevivência. Mas agora parece que vai mudar e vai virar o jogo pro Rafael. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente volta depois com um vídeo aqui atualizando tudo, tá bom? Gostaria de agradecer quem esteve até aqui comigo. Quem assistiu aí o vídeo até o final, muito obrigado pelas visualizações, por estar aqui no canal, por estar acompanhando. Peço que deixe o like, por favor, para poder crescer, né, para vir outras pessoas, para o YouTube acabar indicando, né, o canal para outras pessoas e a gente possa crescer para continuar aí comentando que tá chegando a Fazenda aí. Eu já tô começando agora, tô fazendo teste, né, tudo tá muito no início, mas pra gente se preparar melhor aí pra Fazenda, tá bom? Se inscreve aí no canal pra me dar uma força e deixa o like e até uma próxima. Beijão!